Gostaria de cumprimentar a todos com a paz. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que está nos assistindo. Quero dizer que é um prazer para mim, muito grande, estar aqui com vocês. Eu tinha vindo nesta igreja, ela nem era aqui, era em outro local. Já deve fazer agora uns 16 anos. Não sei quantos vão lembrar, mas já faz um bom tempo. Eu vim inclusive com o pastor Miguel, trabalhei junto com o pastor Miguel por alguns anos no Instituto Cristão de Pesquisas em São Paulo. Eu estou dentro da apologética já há mais de 30 anos, vai para 32 anos agora, que eu larguei a tesouraria geral do Unibanco para me dedicar tempo integral ao ministério. Não é uma tarefa muito fácil, é uma tarefa realmente difícil, mas eu tenho uma convicção do chamado de Deus para a minha vida e até aqui o Senhor tem me ajudado. Só para você ter uma ideia, eu não tinha casa. E então eu fui pastorear uma igreja que me convidou, uma igreja com muitos recursos. Essa igreja me deu um excelente salário, essa igreja me deu uma boa moradia, plano de saúde, escola, enfim, várias coisas. Mas eu estava fora da vontade de Deus. E aí Deus usou situações dentro dessa igreja para que eu voltasse para o ministério. E eu voltei para o ministério. E não tinha onde morar, eu ia morar numa igreja, literalmente numa igreja. Eu com a minha família, minha esposa, mais 3 filhos, íamos morar numa igreja. De repente, um médico chinês de San Diego, na Califórnia, que eu não conhecia, nunca tinha visto ele, mas ele já sabia do meu trabalho, e aí ele entrou em contato com um irmão que me conhecia. Ele disse: avisa o pastor Joaquim que eu tenho um apartamento para ele morar na Avenida Paulista. Aí eu falei: Deus é tremendo, né? Só que tem um inquilino lá, 2 advogados que moram lá. Ele saindo, você pode morar lá. Colocamos a igreja para orar. Eu sou pastor numa igreja de 40 pessoas, num bairro bem pobre, na zona leste de São Paulo, e colocamos a igreja para orar. Não deu um mês, os inquilinos saíram, e eu morei por muitos anos na Avenida Paulista. Eu morei exatamente por 8 anos na Avenida Paulista, em frente ao metrô Brigadeiro, E aí, no ano retrasado, o chinês disse assim: olha, pastor, estamos querendo vender um apartamento, vamos regularizar a documentação. Isso aí era do meu avô, enfim. Regularizamos a documentação e o ano passado vendemos o apartamento. Ele me deu uma parte. Ele é um missionário, médico chinês, trabalha com a Cruz Vermelha, com povos refugiados. E ele, então, esse missionário, me deu 40% da venda do apartamento. Eu comprei uma casa um terreno com 2 casas. Quem não tinha nenhuma casa, hoje tem 2 casas. Eu não sou melhor do que ninguém. Tudo que eu tenho, Deus é quem me dá, meus irmãos. Então, o computador, o tablet, o relógio. Por exemplo, eu tenho um relógio suíço. Não é um relógio de 450 mil dólares, que nem alguns irmãos têm por aí. 450 mil reais. Aliás, tem um pregador aí com um relógio de 450 mil reais. É um Watchman, sei lá, uma coisa assim, um suíço, que eu ganhei de um irmão que veio da Suíça. Então, Deus é fiel. Deus supre nossas necessidades. Não é verdade? Eu quero te convidar, nesta manhã, para abrir sua Bíblia, talvez, e eu quero pedir perdão ao pastor Max, quero pedir perdão aos pastores aqui presentes, pedir perdão ao pastor Fernando, que não está aqui. Eu espero que ele consiga assistir ou ouvir o que eu estou pregando aqui nesta manhã. Eu não vim aqui para agradar o pastor Fernando, apesar de gostar muito dele, nem para agradar o pastor Max, essa pessoa maravilhosa, nem para agradar você. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Talvez seja a última vez que eu venho aqui, eu não sei. Talvez esse convite que o Max falou não se cumpra, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com que você ouça nesta manhã a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque hoje as igrejas que mais crescem não são as igrejas que estão pregando o que o povo quer ouvir. Não, aliás, as igrejas que mais crescem são as que estão pregando o que o povo quer ouvir. As que menos crescem são aquelas que estão pregando a genuína palavra de Deus. Infelizmente, esta é uma realidade. Então, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, eu tenho certeza que você quer ouvir não a minha voz, você quer ouvir a voz de Deus. Então, abra teu coração para aquilo que Deus vai falar nesta manhã. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia
no livro de Jó. Ah, pastor, pelo amor de Deus, o senhor já vai começar com o livro de Jó? O senhor vai falar de sofrimento, pastor? Minha vida está tão sofrida, tanta angústia, tanta tribulação. Quem não tem problema aqui, levanta a mão. Quem não tem problema? Tem alguém que não tem problema? Financeiro, por exemplo, espiritual, conjugal, emocional. Se você não tiver problema, a primeira coisa que eu vou fazer é te pedir $10 mil emprestado para perder de vista o pagamento. Todos nós temos problemas, não é verdade? Agora, como estamos trabalhando esses problemas em nossas vidas? E esta é a grande questão. Quando tudo não vai bem, o que fazer? É muito fácil. É muito fácil, não é verdade? Ah, meu irmão, vai orar. Ah, meu irmão, vai jejuar. Ah, meu irmão, se consagra mais a Deus. Vai para a igreja, faz isso, faz aquilo. Nós temos as nossas fórmulas prontas, não é verdade? O que fazer quando tudo não vai bem? Então você é um cristão, aceitou Jesus como seu Salvador, está procurando viver uma vida cristã normal, é dizimista fiel, frequenta a igreja, é um homem de oração, lê a palavra de Deus. Apesar de você olhar para a sua vida, você de repente não está totalmente contente com a vida que você está levando. Tem alguém aqui que está feliz com a sua vida cristã? Pastor, eu estou plenamente satisfeito, eu acho que é isso que Deus quer de mim mesmo, eu estou contente com a minha vida espiritual. Pastor, eu sou um super crente, eu estou acima da média. Será que esse é o teu caso? Não é o meu caso. Não é o meu caso, eu estou muito longe daquilo que Deus quer para mim. Eu não sou perfeito, o pastor nenhum que fala nesse púlpito é perfeito, você não é perfeito também, e por favor, não procure uma igreja perfeita, não existe. Se você encontrar, não entra nela, sabe por quê? Vai estragar a igreja, vai estragar a igreja. Então tem muita gente querendo uma igreja perfeita, não existe. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, você está querendo ser melhor nesta igreja? Em vez de querer uma igreja melhor, procure ser melhor aqui na igreja. Se você for melhor aqui na igreja, com toda certeza essa igreja vai ser melhor. É uma excelente igreja, eu estou muito feliz de ver o equilíbrio da igreja, de ver a adoração a Deus, sentir a presença de Deus neste lugar, de ver irmãos comprometidos com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Mas é claro que a igreja sempre precisa melhorar, não é verdade? Sempre, eu preciso melhorar, você precisa melhorar. Então, apesar de você não estar aí completamente satisfeito com a vida que você está levando, quando você compara a tua vida com outros irmãos, você diz assim, puxa vida, até que eu não estou tão mal assim, pastor. Eu ainda venho na reunião de oração, eu ainda dou o meu dízimo, eu ainda participo das atividades da igreja. Mas quando a gente olha para os grandes homens de Deus, quando a gente olha para homens que de fato dedicaram suas vidas a Deus, a gente diz assim, estou muito longe do que Deus tem para mim, estou muito distante do propósito de Deus. Apesar de você achar que as coisas não estão caminhando tão ruim assim, quando você ouve as pessoas falarem dos livramentos, dos testemunhos, das bênçãos de Deus, você diz assim, glória a Deus, e isso é que é Deus, ou Deus tremendo, não é verdade? Normalmente é isso que acontece conosco. Mas o que fazer quando as coisas, elas dão errado? Porque infelizmente, muitos estão pregando um evangelho triunfalista. É o evangelho de que você não pode ficar enfermo, é o evangelho de que você não pode morar num barraco. Aqui é difícil falar isso, né? Mas essa pregação está lá no Brasil e em muitos outros países da América Latina, da América Central, países pobres, está lá na África. As pessoas dizendo, não, você tem que ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor salário, você tem que ter tudo do bom e do melhor. Se você não tiver tudo do bom e do melhor, ou é pecado na tua vida, ou é falta de fé, ou você não é dizimista, e aí vai.
Essa é a verdade. O que fazer quando de repente você tem inúmeras expectativas otimistas aí de construir uma família bem-sucedida e aí de repente a realidade é outra. De repente você quer fazer tudo para que a sua família seja uma família feliz, uma família perfeita, uma família sem problemas. Então, o que fazer quando essa expectativa otimista de construir uma família bem-sucedida são desmedidas aí pela triste realidade dos desencontros e decepções que temos dentro da própria casa? O que fazer, por exemplo, quando os projetos profissionais que você tem, que você imagina que tudo vai dar certo, tem tudo para dar certo, você investiu alto naquele projeto e, de repente, naufraga nas águas, por exemplo, do imprevisto, nas águas da traição, não sei o que fazer. O que fazer quando, de repente, uma enfermidade inesperada interrompe todos os nossos sonhos de realizações pessoais? O que fazer? O que fazer quando, de repente, a estabilidade financeira é soterrada sob os escombros aí de um terremoto, que muitas vezes passamos por ele, um terremoto político, por exemplo, como esse que nós estamos vivendo lá no Brasil? O que fazer? Muitas empresas fechando, muita gente desempregada, e aí tantas outras coisas acontecendo. O que fazer? O que fazer quando a vida perde o sentido? Quando, de repente, as pessoas pensam que o suicídio é a única alternativa. Você pode dizer, pastor Joaquim, isso não se aplica aos cristãos. Um cristão jamais vai pensar no suicídio. Um servo de Deus não pode pensar nisso. Isso não é verdade. De novo, cuidado com esse evangelho triunfalista. Não sei quantos estão a par da situação, mas vários pastores, não só na América do Norte, no Brasil também, estão tirando a sua vida. Por quê? O que fazer quando, de repente, o suicídio parece ser a alternativa mais racional para dar fim a este enigma sem resposta? A gente tem homens de Deus, vários homens de Deus. Jonas, por exemplo, foi um. Pensou que o suicídio era a melhor resposta, pediu para Deus tirar a sua vida. Elias foi outro. Homens de Deus, servos de Deus. Então isso não passa talvez na cabeça de um cristão. Você pensa assim, não, alguém que é verdadeiramente cristão, não, isso não pode acontecer. Muitos creem que não. E eu creio que esse triunfalismo exagerado, de novo, que está aí pregado por muitos pregadores famosos na televisão, aqui nos Estados Unidos, no Brasil e em muitos outros países, tem levado muitos cristãos a uma vida de frustração, uma vida de decepção. Porque a realidade da vida cristã não é essa, muitas vezes, pregado por Benny Hinn, pregado por Kenneth Copeland, pregado por Charles Capps, pregado por esses pregadores aí do triunfalismo na vida do cristão. Muitas vezes, infelizmente, a igreja cristã não prepara o cristão para a adversidade. E você tem que estar preparado, porque o dia mau vem sobre todos. O dia mau vem sobre todos. As adversidades da vida vêm sobre todos. Vem sobre o pastor, vem sobre o diácono, vem sobre o evangelista, sobre o presbítero, sobre o controlador de som, o músico, vem sobre todos. Infelizmente, algumas pessoas, eles ingressam na vida cristã, como alguém, por exemplo, que vai lá na Disney World e compra o seu passaporte, e aí ele acha que a vida cristã nada mais é do que só alegria, do que só entretenimento, fantasia, e não tem adversidade. Tanto é que a gente tem uma denominação que em outros países, ela usa o nome Pare de Sofrer. Tanto é que o argumento de uma bispa em São Paulo é: você tem que estar de bem com a vida. E se você estiver de bem com a vida, eu tenho um recado para você: você não vai estar de bem com Deus. Sabe por quê? Nós vamos na contramão. O cristianismo é o oposto do mundo, do que está aí. É totalmente o oposto. Esta é a verdade. Nós somos perseguidos noite e dia.
Os nossos valores não são os valores deste mundo. Nós não podemos viver segundo o curso deste mundo. Não podemos agradar este mundo. Quem quiser, diz a Bíblia, ser amigo deste mundo, se torna inimigo de Deus. E Jesus disse que nós seríamos muito bem-aventurados quando nos perseguissem por causa do nome dele. Quando fôssemos presos por causa do nome dele. Quando nos matassem por causa do nome dele. Se eu perguntar para você, o que você responderia? Tem coragem de morrer por causa do evangelho, como irmãos estão morrendo agora, na Síria, por exemplo? Tem coragem de morrer por causa do evangelho? Infelizmente, a realidade, não só na América, a realidade no mundo evangélico hoje, é que muitos não têm coragem nem de viver por causa do evangelho, quanto mais morrer. Esta é a realidade, estamos vivendo para nós, estamos vivendo no nosso mundo. Não estamos preocupados em viver a vida de Deus, estamos preocupados com as nossas coisas. Buscamos a Deus pelos nossos interesses. Buscamos a Deus como quem busca o gênio da lâmpada de Aladim. Ou seja, Deus tem a obrigação de satisfazer todos os meus desejos. Muito bem, o que fazer? A pessoa espera que tudo dê certo. Ele prepara para viver uma vida sem sofrimento, sem dificuldades, e de repente ele é ferido aí pelos duros golpes da vida, duros golpes dos problemas financeiros, dos problemas difíceis que chegam muitas vezes sem nos avisar. Muitas vezes, problemas que enfrentamos são causados por nós, mas outras vezes, problemas que enfrentamos não são causados por nós, por situações externas. E o que fazer? Bom, normalmente, alguns se condenam. Ou ele se condena por sua incredulidade, eu acho que eu não tenho fé, eu acho que eu não sou filho de Deus, eu acho que Deus não me ama. Não é assim? Infelizmente é isso que acontece. E muitos foram ensinados que se a bênção não chegasse até você, é por causa da incredulidade. Não, meu irmão, você tem que crer, você tem que decretar, você tem que determinar, você tem que exigir, você tem que reivindicar. Há poder em suas palavras, então somente decreta a bênção e ela vai acontecer. É o abracadabra, o abre-te sésamo, não é isso? É o cabala gospel. É a verdadeira cabala gospel, palavras que têm poder. Isso não é um cristianismo, meus irmãos. Infelizmente, isso que está sendo pregado por muitos não tem nada a ver com o cristianismo, tem a ver com o ocultismo, com a nova era, não tem nada a ver com a fé cristã. Então, normalmente o que acontece é isso. Ou ele se torna completamente cínico e vai vivendo a vida cristã, questionando até mesmo as intervenções genuínas de Deus. Ah, não pode ser Deus que está fazendo isso na vida dele. Você entende que, às vezes, Deus permite e até envia aflições sobre nossas vidas? Não, pastor, misericórdia, Deus não tem nada de ruim para mim. Do teu ponto de vista. Do teu ponto de vista, algumas coisas são ruins, mas o salmista Davi, ele disse: Senhor, foi bom o Senhor ter me afligido, sabe para quê? Para que eu não me esquecesse da tua lei. É terrível, é difícil. O que fazer quando as coisas não dão certo? Quem é a melhor pessoa para responder esta pergunta? Vamos para Jó, capítulo de número 42. Eu creio que Jó é a melhor pessoa para responder essa pergunta para nós. Jó 42, versículo de número 1. Jó 42, versículo de número 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho?
Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó das cinzas. Está aí, meus amados. Eu creio que não existiria esta manhã pessoa melhor para falar aqui do que Jó. Não existiria pessoa melhor para responder a sua pergunta, por quê, do que Jó. Por que Jó? Jó era um servo de Deus? Jó tinha fé em Deus? Jó era fiel a Deus? Era ou não? Tem gente dizendo o seguinte: sabe por que tudo isso aconteceu com Jó? Ele não era dizimista. Tem um pregador da igreja do Evangelho Quadrangular em Minas Gerais, Belo Horizonte. Esse pregador, chamado Jerônimo Onofre da Silveira, que escreveu alguns livros, inclusive num deles, ele diz o seguinte: os gafanhotos do inferno. Jó passou por tudo que ele passou, sabe por quê? Não era dizimista. Depois que Jó passou a dar o dízimo, aí Deus retribuiu em dobro. Onde está isso na Bíblia? O pregador norte-americano, Ben Hinn, disse o seguinte: sabe por que Jó passou por tudo isso? Porque ele confessou negativamente: o mal que eu temia me sobreveio. Já pensou se todas as palavras negativas que você pronuncia acontecesse? Será que o teu marido estaria vivo? Tua esposa estaria viva? Senhor, leve esse desgraçado, leve essa miserável, Senhor. Será que você estaria viva? Será que você estaria aqui esta manhã? Estaria aqui nesta igreja? Será que você estaria aqui? Então Jó, ele era servo de Deus. Deus deu um testemunho de Jó, homem reto, íntegro. Não havia ninguém na face da terra como ele. Homem que se desviava do mal, diz o próprio Deus. Entre o testemunho de Deus, o testemunho de Ben Hinn, o testemunho de Jerônimo Onofre e de tantos outros aí que estão falando besteira, vamos ficar com quem? Claro, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então Jó, ele não tinha nem ideia que enquanto Jó estava orando a Deus por sua família, sabe o que estava acontecendo, meu irmão? Jó fazia sacrifícios a Deus, ele estava dando seu culto a Deus. Lá no céu estava havendo uma conferência no céu. Nessa conferência, Deus deu a permissão a Satanás. Satanás chegou lá e disse assim: está vendo lá o teu servo Jó? Sabe por que ele é próspero? Sabe por que ele tem uma família maravilhosa? Sabe por que ele é fiel? Porque não tem nada de ruim na vida dele, está tudo bem com Jó. Está tudo maravilhoso na vida dele, tem uma família maravilhosa, tem dinheiro, tem saúde. E aí o que aconteceu? Deus então deu a permissão para Satanás tocar na vida de Jó. Jó adorava a Deus com sinceridade? Eu pergunto para você. A prova seria feita agora. Quer saber se alguém serve a Deus? Não é no momento da bonança, não. Quer saber quem é fiel a Deus? É na adversidade. Vir para a igreja quando tudo está bem é fácil, meu irmão. É muito fácil. Agora eu quero ver na adversidade. Então Jó, ele estava aqui embaixo e nem imaginava o que estava para cair sobre a vida dele, o que iria acontecer sobre a vida dele em poucos instantes. Então Deus permite que Jó sofra em 3 áreas que eu considero áreas complicadíssimas, que eu considero as áreas mais importantes na vida de qualquer ser humano. Seus bens. Alguém quer perder os seus bens aqui? Ninguém, não é verdade? Sua família. Alguém quer perder sua família? Seus filhos? Não. E sua saúde? Também não. Jó perdeu de maneira trágica todas as suas propriedades. Jó perdeu toda a sua família, exceto
a sua esposa. Dizem que não foi plano de Deus, foi do diabo. Sabe por quê? Porque a mulher de Jó chegou assim, naquela situação toda. Jó tinha perdido suas propriedades, Jó tinha perdido sua família, tinha só sua mulher, e Jó estava lá, com úlceras terríveis, que ele tinha que pegar um caco de telha para se coçar. Olha que coisa terrível. E vem a mulher dele e diz assim: Jó, você ainda permanece fiel a Deus? Cara, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó diz assim: você fala que nenhuma louca. Mulher, você está pirada, você está doida, você está maluca. Por que Deus me deixou essa mulher? Terrível a situação de Jó. Então Jó, exceto a sua esposa, ele perdeu também a sua saúde. Então, trazendo para a nossa realidade, trazendo para os nossos dias, seria como um empresário, de repente aí, uma grande empresa. Esse empresário, de repente, perde seus filhos num acidente de um avião, de um automóvel, enfim. Perde, de repente, todo o seu patrimônio e a sua saúde. Aí é fácil nós falarmos o que fazer quando as coisas não vão bem, não é verdade? É fácil falar. Agora, quando está acontecendo com você, é outra história. Não adianta as pessoas falarem, não é verdade? Não adianta elas virem com as suas fórmulas mágicas para nós. Então, sendo assim, nós vamos falar de quem sofreu. Nós vamos falar com base em quem sofreu. Alguém que poderia falar sobre isso. Agora eu pergunto: quantos de nós estamos sofrendo como Jó sofreu? Quando você para analisar o seu problema, você diz assim: pastor, dou glória a Deus por minha vida, porque o meu sofrimento não é nada comparado com o sofrimento de outros. Para pensar, nós reclamamos demais quando a situação não está tão ruim assim. Nós questionamos a bondade, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, a provisão de Deus sobre as nossas vidas, quando não deveríamos reclamar. Infelizmente, nós somos extremamente egoístas. Nós não enxergamos as coisas como deveríamos enxergar. Eu pergunto: você já deu glória a Deus por você estar na América? Já deu glória a Deus porque você está numa igreja? Já deu glória a Deus porque você não está no hospital, você não está numa prisão? Já deu glória a Deus porque você vai almoçar hoje uma picanha maravilhosa? Já deu glória a Deus? E se não tiver picanha, se tiver que fritar um ovo lá, comer um taco, um burrito, sei lá o quê, dá glória a Deus, meu irmão. Você não vai catar lixo para comer. Nesse exato momento, em alguns lugares do Brasil e do mundo, tem pessoas indo numa lata de lixo porque não tem o que comer. Tem pessoas hoje que não vão dormir numa cama, eles vão pegar uma caixa de papelão e colocar lá na porta de qualquer loja para dormir. Você tem um lugar para dormir, meu irmão. Infelizmente nós reclamamos muito. Então eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus sempre vai ser a palavra de Deus. Ela continua sendo a palavra de Deus, por isso ela é ouvida com autoridade. E ela é a autoridade máxima na vida de qualquer igreja cristã, meus irmãos. Então a palavra de Deus, ela tanto serve para resolver os problemas teológicos, porque algumas pessoas pensam que a Bíblia só serve para resolver problemas teológicos. Não! Ela também é a palavra de Deus. Quando a gente tiver um espinho bem grande aí, no nosso pé, perfurando o nosso pé, ela continua sendo a palavra de Deus. Então, o que fazer quando as coisas dão errado? A primeira coisa que Jó fez foi buscar a Deus. E é fácil buscar a Deus quando as coisas não vão bem? Infelizmente, muitas pessoas saem da igreja. Por quê? Porque ele pensou que ia dar tudo certo. Porque ensinaram para ele que tudo ia dar certo. E de repente ele vê as coisas não indo bem. Então ele diz: não, para que eu vou ficar nessa igreja? Quando ele não sai da igreja, ele vai buscar uma outra igreja que está prometendo as coisas lá.
Não, vem aqui, participa dessa campanha, o homem poderoso, o homem ungido, o santo homem de Deus. Se você tocar no suor dele, se você, receber o paletó dele no seu rosto, se ele bater com o paletó, pode ter certeza que o poder vai se manifestar na tua vida. Então Jó, ele buscou a Deus, e há dentro dos nossos corações uma voz dizendo, infelizmente isso é uma realidade, quando estamos passando por adversidade, tem uma voz dentro de nós, que está dizendo assim, Deus não te ama. Se Ele te amasse, você não estaria passando por esse problema. Deus não está preocupado com você, Deus não se importa com você. Se Ele se importasse, com toda certeza, alguma coisa já teria acontecido. Vocês lembram de Jairo? Jairo era o que de Jesus? Alguém lembra que Jairo era de Jesus? Aliás, Jairo era líder na sinagoga, era um chefe. Ele se aproximou de Jesus, e o que aconteceu? Não lembro da história? Jesus, então, quando ouviu falar que a filha de Jairo estava enferma, o que ele fez? Foi imediatamente lá. Ele estava indo para lá, mas de repente uma mulher no meio do caminho, que não era religiosa, não era líder da sinagoga, não era uma pessoa influente na sociedade da época, no entanto Jesus parou tudo para socorrer aquela mulher, não foi assim? Quando ele foi para a casa de Jairo, o que aconteceu? A menina estava morta. Não tem mais jeito, a menina está morta. Talvez você está pensando assim, pastor, não tem mais jeito, se Jesus tivesse que fazer algo, ele já teria feito. Se ele não fez, pastor, não tem mais jeito. O mesmo aconteceu também com as irmãs de Lázaro. Lázaro estava morto. Mas Lázaro era amigo de Jesus e estava enfermo. Amigo de Jesus fica enfermo? Fica. Lázaro ficou enfermo. Amigo de Jesus morre? Morre. Lázaro morreu. Mas olha só, quando Jesus recebeu o recado, as meninas lá mandaram dizer para ele o quê? Olha Jesus, nós determinamos que o Senhor cure o seu amigo Lázaro. Foi assim? Olha Jesus, nós reivindicamos a cura. Não, elas não determinaram, não reivindicaram, não exigiram, elas nem pediram, olha só, elas nem pediram, elas só lembraram Jesus. Jesus, lembra do teu amigo Lázaro? Está enfermo. Aí Jesus imediatamente cancelou toda a sua agenda e disse, não, eu preciso ir lá socorrer meu amigo. Foi assim? Que amigo é esse que se esquece do outro? Que amigo é esse que não vai imediatamente? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Presta atenção nisso. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então as irmãs de Lázaro, eu fico imaginando o diabo questionando na vida daquelas mulheres. Cadê Jesus? Não era amigo de vocês? Não era amigo de Lázaro? Jesus, ele não está nem aí para vocês. Jesus se esqueceu de vocês. Jesus demorou quantos dias? 3 dias. No quarto Jesus chegou lá. Aí o quê? Já cheira mal, não tem mais jeito. Está morto. Interessante, amigo não foi nem no velório, não foi nem no funeral de Lázaro. Ele não adiou a sua agenda, ele não foi no velório, ele não curou Lázaro, sabe por quê? Ele tinha um milagre maior para fazer na vida de Lázaro. Talvez você não entenda porque Deus não fez nada ainda, talvez você não entenda porque Deus não fez algo ainda na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, se Ele tem um propósito na tua vida, não é o diabo que vai impedir, não é o Papa que vai impedir, não é o Barack Obama que vai impedir. Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na tua vida, mais cedo ou mais tarde, este propósito vai se cumprir. Me perdoe os irmãos do grupo de louvor, nós cantamos muitas vezes, né? Que a morte o quê?
Eu não morrerei enquanto não se cumprir. Eu quero te dizer uma coisa: você pode morrer, que vai se cumprir a promessa de Deus. Amém? Ah, pastor, misericórdia, está amarrado, está repreendido. Não, meu irmão, é assim mesmo. Lázaro estava morto. O propósito de Deus se cumpriu na vida de Lázaro e vai se cumprir na tua vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem o poder sobre a morte. Ele tem a última palavra. Não é o advogado, não é o médico, não é o juiz, nem o pastor tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus sobre a tua vida. Agindo Deus na tua vida, quem é que pode impedir? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Mas agora, se Deus for contra você, quem vai ser por você? Quem vai ser por você? Então Jó buscou a Deus. E o diabo vai questionar, pode ter certeza disso. Você pergunta: por que Deus? Por que Deus? Por quê? E as horas vão se alastrando. Tem muita gente dizendo o seguinte: o tempo vai resolver esse problema. O tempo não resolve o problema. O tempo muitas vezes prolonga o problema. Sabe por quê? Às vezes você tem que tomar uma atitude. Aí você fica esperando. Você não pode ficar esperando. Você tem que ir atrás do seu milagre. Você tem que muitas vezes entender que determinados problemas foram causados por você. E aí você é quem tem que resolver esse problema. Não fique esperando os outros resolverem. O pastor não vai poder resolver por você. É você. Se tem que perdoar alguém, é você quem tem que pedir perdão. Então aí vem os conselheiros de Jó. Irmão, não me leva a mão, mas será que Deus não está pesando a mão sobre você? Não tem esses aqui na igreja, não? Só lá naquela outra igreja que tem? Aqui não tem esses, os conselheiros de Jó. Infelizmente, eles estão em todas as igrejas. Será que o irmão está dando dízimo? Está sendo dizimista, irmão? Irmão, o diabo está atuando na tua vida, deve ter brecha aí. O irmão está dando legalidade ao diabo. Não é assim? Quem não dá legalidade ao diabo, levanta a mão. Quem não peca aqui, levanta a mão. Quem não peca? Tem alguém? Nós não somos destruídos por quê, meus irmãos? Pelas misericórdias do Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. É só a misericórdia de Deus, meus irmãos. Então com isso vem aí depois os familiares, incrédulos, e dizem assim: está vendo, depois que você passou a ser crente, olha aí, o que está acontecendo na tua vida. Se você estivesse aqui nessa religião, nada disso teria acontecido, né? Para que você é crente? Sofrer desse jeito? Para que você é crente? Muda de igreja, sai dessa religião. Infelizmente tem muita gente saindo dessa religião, né? Tem muita gente mudando de igreja. E o problema não vai ser resolvido com isso. Aliás, que proveito há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma vale mais do que o mundo todo. Então os familiares, infelizmente incrédulos, vão vir e vão dizer para você. Agora, nesta hora, a melhor coisa a fazer é conversar com Deus, meu irmão. É a melhor coisa que você tem que fazer, é conversar com Deus. Mas infelizmente muita gente está procurando aí os amigos de Jó. Fala para o teu irmão: não procure os amigos de Jó. Não abra o jogo com os amigos de Jó. Abra o jogo com Deus. Abra o jogo com Deus. Tenha coragem de falar para Deus: Deus, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou deprimido. O que é um cristão deprimido? Não, pastor, isso está amarrado, rejeito. Não aceitamos isso. Um cristão jamais. Não é verdade. Um cristão pode passar por depressão? Pode. Entendendo que tem situações que são circunstanciais. O cristão não pode viver uma vida deprimida, por favor. Aí você não pode esquecer que Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Você tem a paz que excede todo entendimento. Jesus disse: no mundo tereis depressões, mas fiquem deprimidos? Não. No mundo tereis
aflições, mas entrem em síndrome de pânico? Não. Pulem da Golden Gates? Também não. Tem de bom ânimo. Fala para o teu irmão, tem de bom ânimo, meu irmão. Tem de bom ânimo. Deus não está lá no seu trono indiferente ao teu problema. Deus não está indiferente aos nossos problemas. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. É o que diz a palavra de Deus. Então reconheça a soberania de Deus. Infelizmente, a maioria das chamadas igrejas neopentecostais, sabe o que eles fazem? Pegam a soberania de Deus, jogam na lata do lixo. Se esquecem que Deus é soberano. Então a doutrina da soberania de Deus, infelizmente ela foi esquecida. Por quê? Porque estão vivendo aí um evangelho humanista. A influência do humanismo, do secularismo, está dentro da igreja como nunca na história. Infelizmente é verdade. Então muitos crentes sinceros estão dizendo: não, pastor, essa minha vitória só depende de mim. Eu tenho que decretar, eu tenho que determinar, a cura só depende de mim, a solução desse problema só depende de mim. Isso é humanismo. Você tem que entender que sem Jesus você não pode fazer nada. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então não basta você reivindicar. E aí tem pregadores dizendo assim: você não pode nem orar. Senhor, se for da tua vontade, não pode orar. Porque isso é dúvida. A dúvida ativa o poder do diabo. A fé ativa o poder de Deus. Então está lá no céu uma bateria enorme, com o seu polo positivo e negativo. Só depende de você. Até nós passamos agora, eu nem sabia que a PlayStation estava aqui perto. Meu filho é um jogador de PlayStation. E algumas vezes eu jogo, mas minhas filhas jogam muito também com meu filho. E eu vejo lá o PlayStation, para ganhar qualquer partida depende de quem? Depende de quem? Do jogador, não é verdade? Se ele tem habilidade com o controle, ele vai vencer a partida. Tem lá o filho do pastor Josué também, gosta muito do PlayStation, ele tem um Xbox. E ele feliz da vida: passei mais uma fase, pai. Ele fica super feliz, porque a vitória depende dele. É assim na vida cristã? Depende de você? Na batalha espiritual é assim? Só depende de nós? Também não. Não depende de você. Aliás, eu pergunto: o sucesso em nossa vida depende de nós? Tem muita gente achando que sim. Não, eu tenho que trabalhar bastante, eu tenho que ter 3 empregos, eu não posso vir na igreja, eu não posso orar, eu não posso evangelizar, eu não posso participar de nada, porque eu estou querendo comprar uma mansão. Eu estou querendo comprar um Cadillac, o último modelo. Não é pecado não você comprar a mansão, não é pecado não você comprar o teu Cadillac, não é pecado não. Pecado é você correr atrás dessas coisas e se esquecer de Deus. Pecado é você colocar essas coisas em primeiro lugar no teu coração. A palavra de Deus diz que você tem que buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. A Bíblia diz: aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então temos que reconhecer, como a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Paulo vai dizer que não depende daquele que corre. Sabiam disso? Paulo vai dizer que depende de Deus nos abençoar. Se Deus te abençoar, meu irmão, pode ter certeza. Agora, se Deus não tiver na tua vida, está perdido. Está perdido. Então Deus, Ele é soberano sobre os grandes da terra. Deus é soberano sobre Barack Obama, sobre o Papa Francisco. Deus é soberano até sobre a história. Deus não sabe o que está acontecendo na Síria? Deus não sabe o que está acontecendo no Iraque, no Afeganistão? Deus sabe. Deus não perdeu o controle. Eu tenho lido agora, recentemente, a gente está vendo aí, os mísseis estão sendo desviados, e pessoas estão reconhecendo, que não são cristãos, que os mísseis que estão sendo desviados, só pode ser Deus na vida do povo de Israel. Mas infelizmente a gente muitas vezes não acredita nisso. Qual é a imagem que você faz de Deus?
Quem é o Deus que você aceitou, que você serve? É um velhinho nervoso lá no céu? Está lá, irado, tremendo, roendo as unhas, e agora, meu Deus do céu? É assim? O que eu vou fazer? O Barack Obama assinou um termo aí? É assim não? Deus perdeu o controle da história? Não, meus irmãos. Deus não está lá diante de um controle, de um painel que tem lá do universo, e Ele não sabe o que fazer. O que eu vou fazer com essa situação do ISIS? O que eu vou fazer com a nossa querida Dilma lá no Brasil? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é soberano sobre Satanás. Até no inferno, Deus é soberano. Sabia que o diabo, por mais violento que ele seja, ele é um pitbull feroz. Mas não se esqueça que esse pitbull feroz tem uma corrente. Então Deus está segurando nessa corrente. Esse pitbull feroz só vai morder quem Deus permitir. Por que Deus permite? Não entendo. Eu também não entendo. Um dia nós vamos entender. Nada acontece por acaso. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nessa palavra. Você crê nisso? Você ama a Deus? Então Deus é soberano. E Satanás não pode tocar em Jó sem a permissão de quem? Eu pergunto: quem ocasionou tudo aquilo na vida de Jó? E agora? Ah, pastor, foi o diabo. Vamos lá? Jó 42. Versículo de número 11. Olha o que diz aí, versículo de número 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o diabo lhe havia enviado. Não está assim na sua Bíblia? Na minha também não. Que o Senhor lhe havia enviado. Está aí. Se nós cremos na Bíblia, nós vamos entender a soberania de Deus sobre todas as coisas. Como disse Lutero, o diabo é o quê de Deus? Servo de Deus. A gente não compreende muito bem isso, parece meio estranho. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle de nada. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem o controle até sobre o inferno, sobre o diabo. O diabo está debaixo das mãos de Deus. Saiba de uma coisa: Deus, Ele continua sendo soberano. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Por isso Jó estava lá coberto de chagas, e o que ele fez? Confessou a soberania de Deus. Por isso Jó, depois de perder todos os seus bens, depois de perder sua família, depois de ouvir o que a sua esposa disse, ele falou assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó disse assim: ainda que ele me mate, ele quem? Deus, nele esperarei, aleluia. Por isso Abacuque vai dizer: ainda que não haja, ainda, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque de fato todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você não é um derrotado, você não é um fracassado, nem tudo está perdido. A palavra de Deus nos ensina que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode? É a morte? É a tribulação, é a angústia, é a fome, é a espada, é o perigo, são os principados, potestades, é o diabo? Não, nada pode nos separar do amor de Deus, amém, queridos? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então reconheça as suas limitações,
Foi o que Jó fez, a gente tem que reconhecer. Então, sabe por quê? Porque eu não posso explicar tudo, nós não podemos explicar tudo, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Olha, vocês têm que adorar essa imagem aí. O que eles disseram? Fica sabendo, ó rei, o nosso Deus pode nos livrar. Se Ele não nos livrar, nós não vamos adorar essa imagem, vamos continuar servindo ao nosso Deus. Então, nós devemos ter essa atitude. A gente poderia falar de tantas pessoas. Alguém já leu o livro de Joni Eareckson? Já ouviu falar dela? Ela é aqui dos Estados Unidos. Ela saiu para nadar num lago, e ela deu um mergulho, bateu a cabeça, ficou tetraplégica. E ficou revoltada, porque ela foi criada dentro de uma igreja, ficou revoltadíssima. Tem um filme, tem tudo mais aí, testemunhos que ela conta, nas cruzadas do Billy Graham, inclusive. Muitas pessoas se decidiram por Cristo, por causa desse episódio na vida de Johnny. Já ouviram falar de Nick? Já ouviram falar de Nick? Que não tem os braços, não tem as pernas? Como entender isso, meus irmãos? É soberania de Deus. Nós não aceitamos, não é verdade? Mas Deus tem de fato um propósito em todas as coisas. Então reconheça as suas limitações. Queira aprender com Deus, com a palavra de Deus, porque o sofrimento, ele muitas vezes nos ajuda a vermos quão fútil é a nossa vida, a futilidade da vida. Essa é a verdade. Por isso que a gente já mencionou aqui, aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Muitas coisas são importantes para nós, não é verdade? É importante fazer uma faculdade, é importante ter uma casa boa, é importante ter um carro bom, é importante. Mas eu quero te dizer que Deus é a única fonte da felicidade verdadeira. Então, muitas vezes, o sofrimento, sabe o que ele faz? Nos torna humildes. Nos ensina um pouco de humildade. Reconheça que a razão principal da tua vida é conhecer a Deus. A razão principal de você existir, de estar aqui, neste culto, de você viver, a razão principal é a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. Então Jó, ele testemunhou uma experiência que transformou para sempre a sua vida. Ele descobriu que não conhecia Deus. Ele disse assim: antes eu conhecia, te ouvi falar, mas agora eu de fato conheço a Deus. Jó, por último, se arrependeu. Arrepender-se é algo que, infelizmente, muita gente não quer. Muita gente não faz. Pode até sentir remorso. E é diferente de arrependimento. Então Jó reconheceu o quanto ele era pequeno, o quanto ele era limitado. Arrepender-se não é dizer, eu sinto muito. Não, não é isso. Arrependimento é uma experiência de libertação, de não querer fazer mais, é uma transformação de vida. Por isso a palavra de Deus diz: quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Paulo vai dizer: alguns de vocês foram isso, foram aquilo outro, mas agora não, vocês são novas criaturas, então é um novo homem. O arrependimento é uma libertação, uma transformação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Olha para dentro de você agora. Tenho certeza que Deus falou com você nesta manhã. Tenho certeza disso. Talvez você está vivendo um momento difícil. Eu quero chamar o irmão que cantou a música de novo. Irmão, você pode cantar de novo? Ele te ama. Ele me ama. Eu quero que você faça uma introspecção. Pensa um pouco sobre esse Deus que você veio adorá-lo nesta manhã. Ele é o Deus que não se esqueceu de você.
Ele é o Deus que te ama, independente de todas as coisas. Ele pode fazer um milagre na tua vida hoje. Ele pode fazer um milagre na tua família, nas tuas finanças, nos teus relacionamentos. Ele pode fazer um milagre hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Ele não fizesse o milagre, Ele continua te amando. Ele não vai deixar de te amar nunca. A palavra dele diz assim: nunca te deixarei, nunca te desampararei, eis que eu estou com você todos os dias. Deus está com você, não é alguns dias não. A palavra dele diz que Ele está com você todos os dias. A palavra de Deus diz que você vai passar pelo fogo, mas você não vai ser queimado. Que tsunamis tremendos vão vir sobre a tua vida, mas você não vai morrer afogado. Tenha certeza disso. Vão vir tribulações terríveis sobre a tua vida, mas Deus vai livrar você de todos eles. Deus vai te livrar. Eu creio nisso. Por isso nós vamos então louvá-lo com a nossa alma. Saiba de uma coisa: ainda que tudo esteja dizendo que Ele não te ama, esse Deus, Ele te ama muito. Ele investiu muito alto em você. Ele enviou o único filho que Ele tinha para morrer por você, para que você de fato tivesse vida e vida em abundância. É possível que neste momento você não está vivendo a vida abundante que Ele tem para você. É possível que neste momento o teu coração esteja aí cheio de dúvidas. É possível que neste momento a incredulidade está reinando na tua vida. Olha, eu quero te dizer uma coisa: Deus não me trouxe aqui para orar para que você consiga um emprego aí numa grande empresa. Deus também não me enviou aqui, sabe, para que você possa de certa forma comprar a tua mansão, ou aqui, ou em Beverly Hills, ou qualquer outro lugar. Nesta tarde, o que Deus vai fazer na tua vida é colocar fé no teu coração. É colocar fé para que você entenda o amor de Deus, a soberania de Deus, para que você viva mais próximo de Deus. Se você viver mais perto de Deus, você vai entender muito bem todas essas coisas. Se você nesta manhã, nesta tarde, quer de fato receber algo de Deus sobre a tua vida, fé no teu coração: pastor, eu preciso de mais fé. Vou pedir para você ficar em pé, aonde você está.
Você que entendeu o recado de Deus, quer ser renovado por Deus, fique em pé, não sinta vergonha. Não sinta vergonha. Deus vai honrar a tua atitude. Você crê nisso? Eu creio. Por isso eu prego aqui. Se eu não acreditasse, eu não estaria pregando. Eu sou uma testemunha viva que esse Deus pode fazer milagres hoje. E Ele vai fazer na tua vida. Feche os teus olhos. Você vai dizer para Deus qual é a mudança que você quer na tua vida. Qual é a transformação que Deus tem que fazer na tua vida hoje. Aonde você quer uma intervenção, você vai falar para Deus: Senhor, eu preciso desta mudança. Ele vai intervir. Senhor, nós queremos declarar o teu amor sobre a vida dos teus filhos aqui nesta manhã. Queremos que toda dúvida caia por terra hoje em nome de Jesus. Senhor, lança por terra toda a incredulidade, toda a sugestão, Senhor, do inimigo contra os teus filhos. Nós não aceitamos. Nós declaramos, Senhor, que vamos acreditar naquilo que a tua palavra nos ensina. Vamos, ó Deus, em nome de Jesus, viver uma vida independente das circunstâncias. Vamos viver uma vida que te agrade, uma vida que glorifique o teu nome. Por isso, nesta hora, eu quero pedir, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Toma cada uma destas pessoas agora, Senhor, eu te peço, comunica fé neste coração agora, Senhor. Ó Pai, aumenta a fé na vida deste irmão, na vida desta irmã. Em nome de Jesus, que caia por terra todo, Senhor, síndrome de pânico, que caia por terra toda depressão, que caia por terra toda ansiedade, que caia por terra, Senhor, toda preocupação excessiva, que caia por terra, Senhor, todo medo, em nome de Jesus, coloca coragem, determinação, fé nesse coração nesta manhã, Senhor. Que estas pessoas, Senhor, que ouviram esta palavra, sejam revestidas do poder do alto, sejam revestidas da fé de Deus na vida delas agora. Faz isso, Paizinho querido, em nome de Jesus. Eu quero te pedir de uma forma toda especial, porque eu sei que pessoas creem no teu poder, creem que o Senhor pode fazer milagres. Se alguém precisa de uma porta aberta, eu te peço nesta hora, abre, Senhor, esta porta. Senhor, se alguém precisa de um milagre, Senhor, na sua vida, ou de um ente querido, faz este milagre agora, Senhor, em nome de Jesus. Intervém, em nome de Jesus, envia os teus anjos, em nome de Jesus, Senhor, repreende as obras do inimigo, em nome de Jesus, traz, Senhor, alegria aos corações, ó Pai, traz alegria neste lugar agora, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos pelo teu grande amor por nós, te agradecemos pelas tuas misericórdias, te agradecemos porque o Senhor nos ama e o Senhor é o maior interessado na nossa felicidade. Ainda, Senhor, ainda que não haja, todavia nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus, abençoa este povo, oramos agradecidos, amém. Podem sentar, queridos. Antes de passar para o pastor Max, quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui esta manhã que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ainda não aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, quer fazer um compromisso com Ele, quer entregar sua vida a Ele? Tem